Olá, paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Qual é o tema de hoje? Justiça de Deus. É importante que aprendamos sobre a justiça de Deus. O que significa a justiça de Deus? Vamos descobrir o que Deus vai nos ensinar na Bíblia. Vamos juntos, bora! Meu sinal é este. A justiça é um atributo de Deus, é uma das suas características próprias. Ser justo é uma qualidade fundamental da natureza de Deus. A justiça de Deus se manifesta através de Jesus Cristo e é expressa nas suas ações e no cumprimento das exigências da perfeição do próprio Deus. A Bíblia diz que a justiça de Deus se revela através do Evangelho, Romanos 1:17. Da mensagem de salvação em Jesus Cristo. Porque, nele, se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Essa justiça, vista ao longo das Escrituras, se cumpriu na vida, na morte e na ressurreição do Senhor. Encontramos na palavra de Deus o padrão para toda a justiça que precisa ser cumprida por todas as pessoas. Salmos 11:9 e 14:2. A tua justiça é uma justiça eterna. E a tua lei é a verdade. Qual é o significado de justiça? Em termos gerais, justiça é dar a cada um o que lhe é de direito, o que merece, estando sempre em conformidade com o que é justo e correto. A maioria das pessoas possui algum senso de justiça. Todos temos consciência de estar num mundo de injustiças e mesmo não sendo muito justos. Reclamamos quando há falta de justiça. A justiça é sempre mais rigorosa quando a requeremos em nosso favor. Quando somos injustiçados, exigimos a punição e o castigo alheio, mas não o contrário. Buscamos a nossa justiça própria quando queremos ser favorecidos. Mas a esquecemos quando ela nos acusa. Parece que a justiça própria está quase sempre acima da justiça comum, merecida por todos. Mas será a justiça humana tão distante da justiça de Deus? Infelizmente, a justiça dos homens está carregada de injustiça. Justiça x injustiça. Deus é perfeito, incorruptível e plenamente justo. Por isso age sempre em conformidade com a sua justiça. Ele é o padrão exclusivo de honestidade, verdade e integridade. A justiça de Deus é reta e cheia de misericórdia. Ele reprova e condena a injustiça porque esta causa destruição e morte. Quando alguém comete injustiça, os danos destrutivos do mal e da morte afetam diretamente ao próprio transgressor, prejudicados por ele, comprometendo a relação com Deus, com o mundo e com os seus semelhantes. O exemplo de Caim e Abel. Um bom exemplo bíblico dos danos causados pela injustiça é a história de Caim e Abel, Gênesis 4, 1-16. E conheceu Adão a Eva, sua mulher. E ela concebeu e deu à luz a Caim. E disse: Alcancei do Senhor o homem.
Gênesis 4, 2. E deu à luz mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas. E Caim foi lavrador da terra. Versículos 3. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Versículo 4. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Versículo 5. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente. E descaiu-lhe o semblante. Versículo 6. E o Senhor disse a Caim: Por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Versículo 7. Se bi fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bi, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo. Mas sobre ele deves dominar. Versículos 8. E falou Caim com o seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Versículos 9. E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E ele disse: Não sei. Sou eu guardador do meu irmão? Versículos 10. E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Versículos 11. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Versículo 12. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Versículos 13. Então disse Caim ao Senhor: É maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Versículos 14. Eis que hoje me lanças da face da terra. E da tua face me esconderei. E serei fugitivo e vagabundo na terra. E será que todo aquele que me achar, me matará. Versículos 15. O Senhor, porém, disse-lhe: Portanto, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor o sinal em Caim, para que o não ferisse qualquer que o achasse.
Versículos 16. E saiu Caim de diante da face do Senhor. E habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden. Movido por ira, inveja e maldade, Caim matou o seu próprio irmão. Esse pecado destruiu a vida do inocente Abel. Afastou Caim de Deus e da sua família. Além disso, a injustiça de Caim trouxe maldição à terra, ao seu trabalho e a sua vida terá sido consumida pelos sentimentos de rejeição, culpa e medo. Deus afastou Caim, castigando-o pelo seu crime, mas o tratou com misericórdia, colocando-lhe um sinal para preservar a sua vida. Assim funciona a justiça de Deus, revestida de misericórdia. Justiça de Deus e misericórdia. Salmos 32, 1-2. Versículo 1. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, e cujo pecado é coberto. Versículos 2. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, e em cujo espírito não há engano. Quando pensamos em justiça, logo nos vem à mente o castigo e a punição merecidos por algo que se fez de errado. Essas ideias não estão erradas, mas, graças a Deus que a sua justiça é diferente da nossa. A justiça humana é falha, parcial, corrompível e muitas vezes oportunista. Isto é, segundo a nossa justiça, o outro merece sempre ser punido e pagar as consequências dos seus erros. Mas nós, os culpados, buscamos parcialidade ou uma brecha para nos inocentar. A justiça de Deus, por outro lado, é leal, reta e infalível. Além disso, a justiça divina é misericordiosa e não oprime ninguém no seu juízo. Jó 3:7-23. Ao Todo-Poderoso não podemos alcançar. Grande é em poder. Porém a ninguém oprime em juízo e grandeza de justiça. A justiça de Deus caminha de mãos dadas com a sua misericórdia. Ele não inocenta o culpado, mas perdoa aqueles que se arrependem de todo o coração. A compaixão de Deus é a sua disposição graciosa de se compadecer da humanidade desde o início até o final dos tempos. Nesta oferta amorosa, Ele considera o nosso estado miserável e oferece perdão total ao pecador arrependido. Quando este crê na sua bondade e aceita o seu favor. Contudo, para satisfazer a justiça, o culpado deve ser punido. Na Bíblia, porém, vemos que o próprio Deus decidiu pagar a pena. Ele atribuiu a si mesmo a culpa daqueles que se arrependem. Pelo seu amor, Jesus Cristo assumiu o nosso lugar, sofrendo a punição por nossas injustiças, pelos nossos pecados. Através da fé, fomos substituídos graciosamente por Jesus.
Jesus e a justiça de Deus. Romanos 3, 21-22a. Versículos 21. Mas agora se manifestou sem lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Versículos 22. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Jesus cumpriu toda a justiça. Ele foi justo e misericordioso em toda a sua vida, sem nunca ter pecado. Através dele Deus revelou a sua vontade para os seres humanos. Jesus Cristo, o justo, dividiu a história da humanidade, sendo ele o maior exemplo da justiça perfeita que os homens almejam. Graças a ele todos podem ter acesso à justiça e misericórdia de Deus. Pela fé na sua palavra, o pecado presente na humanidade torna a nossa justiça falha e limitada. Isaías 64, 6. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. E todos nós murchamos como a folha. Nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Mesmo os sistemas de justiça mais corretos são passíveis de falhar. É como se fechássemos os olhos para a causa do outro e favorecêssemos a balança sempre para o nosso lado, por conveniência. Por isso, todas as pessoas precisam de um recurso fora de si mesmos para alcançarem a justiça verdadeira. Só quando nos aproximamos de Deus, alcançamos pela fé o padrão de justiça infalível e misericordiosa para resolver o problema do pecado, que precisa ser punido. Romanos 6 e 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por Cristo Jesus nosso Senhor. Jesus se entregou para cumprir a exigência da sua perfeição. A justiça foi feita, foi plenamente cumprida em Cristo, sendo punido pelo pecado da humanidade, com a morte de Jesus. O preço da dívida da culpa e condenação foi pago. Todos que creem nele podem desfrutar do perdão de pecados, pelos méritos de Jesus. Todo que busca a sua justiça é considerado justificado e aceito por Deus. 2 Coríntios 5 e 21. Aquele que não conheceu pecado o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A justiça de Deus não tarda e nem falha. Apesar de, aos nossos olhos, a justiça divina não ser aplicada como deveria. Deus é justo. Ele é o reto juiz do universo e age perfeitamente apesar da nossa opinião contrária. Ele não tarda em fazer justiça, aguardando o seu perfeito tempo, que todos receberão o que merecem. Romanos 2, 6. O qual recompensará a cada um segundo as suas obras. Saber. Se você sofreu injustiça, não busque a vingança, nem tente fazer justiça com as próprias mãos.
Entregue a sua causa nas mãos daquele que pode lhe ajudar. Lamentações 13:58. Pleiteaste, Senhor, as causas da minha alma. Remiste a minha vida. Deus continua no controle de tudo. Mas se você falhou e teme agora a justiça de Deus, arrependa-se genuinamente e busque o perdão de Deus. Cristo é nosso advogado. 1 João 2:1. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai. Jesus Cristo, o justo. Lembre-se que quando alguém crê no Senhor Jesus e se arrepende dos seus pecados, logo torna-se justificado pela fé. Porém, quando descumpre a sua vontade, rejeitando a graça de Deus, essa pessoa age como injusto e permanece como um rebelde diante de Deus. A sua injustiça, falha, transgressão, corrupção, pecado, lhe será atribuída e terá que ser punido por ela. Você pode confiar na justiça de Deus. Vocês gostaram do vídeo sobre a justiça de Deus? Então, por favor, curtam, inscrevam-se no canal e ativem o sino. Para quê? O sino serve para avisar quando eu postar novos vídeos sobre a palavra de Deus. Vocês querem? Então aproveitem e se inscrevam para não perder nada. Também me sigam no Instagram. Lá eu posto vídeos sobre a palavra de Deus e outros conteúdos. Aproveitem para me seguir. Até o próximo vídeo. Tchau!